Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui no curso online, né, da doutrina espírita, do grupo Solidariedade, também em conjunto com o grupo Espiritismo com Kardec, tá bom? Então é bom vê-los aqui. Para quem for assistir depois, nosso bom dia, nosso boa tarde, por que não boa madrugada, né? Cada um aproveita o tempo que pode e que tem. Pode passar, por favor? Só um minutinho, dona Cláudia. Bom, hoje nós vamos falar dos laços de família, né? Sempre que a gente, aliás, de agora em diante, a maioria das aulas, nós vamos colocar sempre alguma coisa específica com relação à ciência, ou com relação ao governo, com relação ao IBGE, que é do governo, e por aí vai, para complementar, uma coisa complementar a outra, né? Então, o que é família? Então, a família é a base da sociedade, isso é definido pelo IBGE e pela Constituição Federal, como o grupo de pessoas unidas por laços de sangue, afinidade ou vontade de conviver. O conceito evoluiu, passando do modo nuclear tradicional, que nós vamos falar já já, para diversas configurações amparadas pelo afeto e cuidado mútuo. E nós precisamos sempre, gente, pensar nisso. As famílias evoluíram, isso é evolução, né? É livre-arbítrio, é amor, é cuidado, e por aí vai, tá? É muito importante. As pessoas acham que a constituição de família tem que ser só um modo. Não, existem vários, né? E que cada um seja feliz e siga naquele modo que escolheu ou que acabou os caminhos da vida levando a isso, tá? Pode ir, Fran. Olá. Então, vamos conferir os principais arranjos familiares presentes no Brasil. Nucleário, nem sabia que tinha esse nome. É formada por pai, mãe e filhos. Tá? Ok? É aí, pode ir. Monoparental, constituída por apenas um dos pais e seus descendentes. A grande maioria esmagadora do monoparental é de mãe com seus filhos. Tá? Tem dos pais? Sim, muitos pais. Tem avô, avós, mas a grande maioria é a mulher com os filhos, tá? No monoparental. Pode ir? Homoafetivo. Aliás, gente, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+, tá? É um mês do cuidado, é um mês de luta, é um mês de política, de justiça, né? São compostos por casais do mesmo sexo e com ou sem filhos, tá? Pode-se dizer também do mesmo gênero. Sexualidade e gênero são distintos, mas essa aula sobre sexualidade nós vamos ter mais para frente, tá? Mas ela está na Constituição Federal. Pode ir? Extensa. Inclui outros parentes, como avós, tios e primos vivendo juntos. É o tipo de família que era muito comum antigamente, né? Todo mundo morando junto no mesmo quintal. Lá na casa da minha mãe é assim, né? Ela queria até que a gente fosse morar lá, nós fugimos. Mas, principalmente, né, algumas famílias europeias ou nordestinas gostam muito desse tipo de família, de estar todo mundo junto, né? E hoje em dia é um pouco mais difícil, mas ainda existe bastante, tá? Pode ir. Anaparental. É formada por pessoas do mesmo grupo familiar sem a presença de um dos pais. Por exemplo, irmãos que moram juntos, tá? Então, pode ser irmãos que moram juntos depois de adulto, ou os pais faleceram e aí um dos irmãos já é maior de idade e cuida dos outros, né? Ou por opção mesmo, ou porque a vida aconteceu algo e eles precisaram morar juntos, tá? Tem bastante desse núcleo aqui no Brasil, viu, gente? Bastante mesmo, tá? Eu não coloquei, mas porque na realidade é só para a gente conhecer mesmo, tá?
Pode ir. Unipessoal, formada por uma única pessoa. Eu coloquei aí, para nós vermos, né, da família unipessoal, até um animal de estimação, né, um pet, um cachorrinho ali com ela e ela feliz com ele. Porque muitas pessoas que acabam morando sem outra pessoa junto, acaba tendo um pet, colocamos plantas, porque ela se sente bem dessa forma. Algumas pessoas não querem, mas outras gostam muito, tá? Isso também está bastante comum. Tudo bem, gente? Ok. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, os laços de família e a reencarnação. O amor que atravessa existências, né? E ela é toda baseada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, ela vai ser dividida em duas partes, ok? Então, vamos lá. Bom, a família além da matéria. Gente, a reencarnação, ela não destrói os laços familiares. Os espíritos que são afins permanecem juntos. A morte representa apenas uma separação temporária. Ou seja, nossa família espiritual, ela é muito maior do que a gente conhece aqui hoje da nossa família física, tá? Inclusive, existe parte da nossa família espiritual que não é propriamente dito a nossa família de sangue. Quem é que não tem um amigo, alguém do trabalho, pessoas que não têm nada a ver com o seu sangue e é família, né? Você sente bem, faz parte da sua convivência. E alguns dos nossos, aliás, muitos, né, dos nossos parentes espirituais não estão encarnados com a gente. Estão lá no mundo espiritual ainda aguardando o seu momento. Também estão ali nos ajudando, mandando boas vibrações, boas energias, né, para a nossa convivência. Então, a nossa família espiritual, ela é muito grande. E ela pode ir aumentando nas nossas encarnações. Então, por exemplo, nós aqui podemos dizer que por que não nos tornamos uma família, né? Porque a afetividade, a gente tem algumas coisas em comum, né? Um aprende com o outro. Então, isso pode ser levado aí para o mundo espiritual, tá? E aí fica essa frase bacana, ó, o amor verdadeiro não termina no túmulo. Então, todo amor verdadeiro, seja de qual forma for, ele vai além do túmulo. Né? O amor une nos dois planos de vida. É bacana isso, né, gente? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tá bom. Famílias espirituais. Vamos lá. Lá no mundo espiritual, os espíritos formam grupos por afinidade. Reencontram-se após experiências terrenas. Trabalham juntos em seu aperfeiçoamento. Olha só. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos, por afinidade, nos encontrar com aqueles que amamos, que ficaram lá, ou que foram embora antes, né, da gente, e a gente vai, após, né, toda essa vida que nós passamos aqui, todo esse aprendizado, toda essa experiência, nós vamos lá e vamos trabalhar juntos e, ao mesmo tempo, também mandar essas energias e trabalhar por quem fica aqui, né? Então, é uma corrente do bem. Eu fico imaginando essa corrente do bem espiritual, meio que na imagem ali, né? Uma coisa, deve ser uma coisa, para quem consegue ver, se é que dá para se ver isso, deve ser uma coisa bem bonita, né? Então, nós somos parte de uma grande família espiritual. Não se esqueçam disso, tá, gente? Então, por mais que a pessoa aparente estar sozinha, ela nunca está. Sempre tem um espírito ali, um irmão, um amigo, mandando boas energias para ele conseguir passar ali pelos perrengues da vida e também pelas felicidades, né? Que com tudo a gente aprende. Tudo bem? Então vamos lá. Encarnados e desencarnados. Uma cooperação permanente. Não se esqueçam disso. Nunca estamos sozinhos. Ó, os encarnados aprendem, os desencarnados auxiliam e todos evoluem em conjunto. Ninguém
caminha sozinho. Tem momentos na vida que parece que a gente está meio sozinho, né? Parece que, por mais que você esteja no meio de pessoas, você se sente um pouco só, né? Talvez, nesses momentos, seja aquele que realmente eles estão aqui, trabalhando em nosso favor, né? Estão ali junto da gente, nos auxiliando, né? Botando a gente para cima. Então, para nunca esquecermos, né? Nunca estamos sozinhos. Desde o nascimento até o desencarne, tá? Por favor. A verdadeira afeição. O que sobrevive após a morte? O que permanece? O amor sincero, a amizade verdadeira, a afinidade espiritual. Aqui são os exemplos, tá? E o que desaparece? Interesse material, vaidade, apego puramente físico. Nós estamos falando disso, interesse material, vaidade, apego, quando nós falamos de relacionamentos, tá, gente? Seja entre duas pessoas que se amam, que querem viver juntos, uma relação, seja com os nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, e por aí vai, tá? Então, o que vai permanecer é realmente o que for verdadeiro, né? O que tem mais afinidade espiritual. O que é interesse material, que tem muito, fica, né? O que é só por vaidade, ou que é só um apego físico, acaba ficando por aqui. Não vai para frente, né? Acontece bastante, tá? Por favor. Mas, e aí, gente? Por que existem conflitos familiares? Não tem não, né? Ninguém tem conflito material aqui, né? Vou pedir para ninguém levantar a mão. Imagina, né? Por quê, gente? Deus permite a convivência de espíritos diferentes. E por que ele permite essa convivência? Para desenvolver a tolerância, fácil, né? Eu nem posso falar mal do meu marido porque ele está aqui, né, gente? Então, deixa para lá. Exercitar o perdão. Quer o exercício maior do perdão do que aquele que começa no próprio lar? Porque não é fácil, né? Há momentos que a gente está ali engasgado por algum motivo, mas você fala, poxa, por que não perdoar, né? Para conviver bem, para evoluir junto. Todos nós erramos, todos nós acertamos, todos nós temos os nossos problemas, os nossos defeitos, tudo aquilo que precisamos aprender. Olha lá, ó. Promover o crescimento moral. Por quê? Exatamente porque aprendemos um com o outro aquilo que devemos fazer, né? O exemplo bom que o outro dá, e o exemplo que também de coisas que não são boas, que a gente tem que parar, opa, eu acho que esse caminho que tal pessoa foi, né, não é bom, né? Essa atitude não faz bem para ele, talvez não faça bem para mim também, né? Então, esse crescimento moral é mútuo, de todas as formas, tá? E transformar desafetos em amigos. Olha, gente, vamos fazer uma fofoca aqui entre nós. Desafetos de família para virar amigo é fácil, não, né? Todo mundo agora pensou num parente, eu tenho certeza, né? A risadinha de canto do seu Francisco foi a melhor. Uma risadinha assim, tipo, pensei em alguém. A gente sempre tem aquele que tem mais dificuldade, é ou não é? É o que a gente precisa trabalhar o afeto. Mas eu preciso estar o tempo todo convivendo com essa pessoa? Não preciso. Às vezes, a separação, no sentido de não ficar convivendo muito, talvez seja o melhor ponto, né? Talvez estar convivendo cause mais dor ainda. Então, às vezes, o desapego também você consegue transformar a pessoa na sua amiga. Nessa vida, talvez, ou na outra, por que não? Ou não se tornar amigos, mas se respeitar. Às vezes, a distância faz com que o respeito, o afeto, o perdão se tornem mais fácil. É ou não é? O que vocês acham? A Flávia até abriu a câmera, acho que ela ia me xingar agora. Fiquei com medo. Você quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Vocês são tão quietos, gente. Deixa eu tomar água aqui na minha caneca do Corinthians. Sem cara feia, Igor, por favor. Vai lá, Fran. Sou corintiano. Ah, bom, aí sim. Então, vamos lá. A família como escola da alma.
Então, vamos lá, aprendizados familiares. Tudo muito fácil, tá? Paciência. Ai, que beleza. Fácil, não é? É engraçado que o Maurício, ele faz uma cara tipo assim, tá tudo normal, paciência eu tenho muita, né? Ele nenhuma emoção. Impressionante isso, eu fico até com medo, sabe? Respeito. E o respeito mútuo, ele é interessante assim, porque cada um tem o seu momento, né? Então tem dias que a gente não está bem, ou que o outro não está bem, e às vezes a gente acaba provocando, sendo provocado, né? Acaba sendo natural da convivência humana. Mas a gente, com o tempo, precisa aprender a respeitar como cada um é, não é verdade? Renúncia. Talvez seja uma coisa que esteja faltando um pouco hoje. Essa renúncia não quer dizer que você tem que renunciar dos seus sonhos, mas às vezes renunciar de, eu estou certo de qualquer jeito, não tem que ser do meu jeito. Não, às vezes a gente precisa ceder em alguns momentos, né? Para conviver. E isso também é um ato de amor. É o que eu falei, não precisa renunciar ao seu sonho, renunciar a quem você é, ao seu caráter, nada disso, né? Mas pequenas renúncias, né, que podem ajudar naquela convivência e que você também vai aprender a ter mais paciência, a ter respeito, a ter compreensão, que é o próximo item, né? Um compreender o outro, que não é fácil em alguns momentos, né? Porque cada um de nós tem ali o seu jeito de ser, está no seu momento de evolução, porque cada um de nós está no seu momento de evolução, a gente sempre fala disso, né? Amor incondicional, olha só, gente. Só convivendo mesmo para a gente realmente pensar, né, no que é o amor de verdade, aquele amor lá que Jesus falou tanto, né? E olha lá, ó, a família é o nosso primeiro campo de evolução. É onde nós nascemos, nós convivemos, depois nós formamos uma ou não, né? Quer dizer, formamos, porque nós vimos que tem vários tipos de família, inclusive quem vive só, né? Olha só, é isso aí. Alguma questão? Não. Não? Gente, povo quieto. Então, vamos lá. Reencarnação e reencontros. Quem ama verdadeiramente não perde os seus afetos. Reencontra os seres queridos. Continua construindo laços através das existências. Então, é como a gente já falou antes. Os afetos, né, os afetos que nós temos continuam com a gente. Né? Nós acabamos reencontrando seres queridos. E construímos mais laços. Então, nós acabamos tendo mais laços de família, né? Aumentando a nossa família espiritual. Isso é bom, não é? Quanto mais gente para ajudar a gente a evoluir, melhor, né? Eu acho também que é excelente. Alguma dúvida? Tá bom. Solidariedade universal. Uma grande família. Nós estamos aqui neste planeta, gente, nós somos uma grande família universal. Nós somos responsáveis pela evolução deste planeta. Nós somos responsáveis pelo crescimento deste planeta. Nós precisamos cuidar deste planeta. Sozinho eu consigo? Do pedaço que me cabe, sim. Como exemplo, sim. Então, nós somos responsáveis, sim. O planeta Terra nos dá todos os recursos possíveis para nos ajudar em cada encarnação que viemos aqui, ou qualquer outro planeta que nós formos. Então, nós precisamos cuidar. E o mínimo de cuidado é o máximo para ajudar este planeta, tá? Então, a evolução, ela acaba aproximando nós encarnados e os desencarnados, porque essa grande família não é só quem está encarnado, mas quem está aqui junto da gente, a vias de voltar aqui para o plano, né, o plano físico. Essa evolução acaba unindo povos e culturas, né? Uma cultura aprendendo com a outra, uma cultura evoluindo com a outra. Nós precisamos, sim, respeitar culturas que são extremamente diferentes da gente, é óbvio. Hoje não podemos mais aceitar algumas coisas que acontecem em algumas culturas, né? Misoginia, preconceito,
LGBTfobia e por aí vai. Nós precisamos, sim, né? Não aceitar isso. Mas algumas atitudes das culturas nós devemos respeitar, porque eles estão também no aprendizado, né? E aí temos essa aproximação também de famílias e gerações. Nós estamos aqui neste corpo físico, alguns de nós já passaram de uma certa idade, ele já está envelhecendo, já está cobrando algumas coisas, mas o nosso espírito é jovem. Então, não tem hora para aprendizado. Eu aprendo desde lá, quando eu nasço, até o momento da morte, e continuo aprendendo quando eu vou para o mundo espiritual. Então, não é desculpa. Eu tenho tantos anos, eu já não quero mais aprender isso. Eu não vou mudar mais a minha cabeça com relação a isso. Não. Eu preciso aprender. Se eu quebro conceitos, preconceitos, se eu melhoro o meu pensamento, o meu sentimento, o meu olhar para o outro ser humano, uma outra vida eu vou vir muito melhor. Quando eu ensino isso para quem está chegando, pensem, gente, quando voltar, nós podemos voltar nessa família, certo? Se eu deixo um lar estruturado, menos preconceituoso, mais unido, mais amoroso, com mais afeto, quando eu voltar, para que lar eu vou voltar? Não é para um lar muito melhor? Ora, mas se eu não trabalho isso em mim, não trabalho isso no meu redor, se eu precisar voltar neste meio, como que vai estar esse lar, né? Então, nós precisamos pensar nisso também, não é? Um pouquinho de egoísmo, talvez. Não, né? Nós estamos auxiliando quem está chegando para que nós sejamos auxiliados depois. A mesma coisa do planeta. Como nós acreditamos na reencarnação, peraí. Se eu deixar o meu espaço, pelo menos melhor, para que o outro deixe dele, quando eu voltar neste planeta, ele vai estar melhor. Porque se nós não começarmos a fazer uma coisa concreta, vai ser muito perigoso, muito ruim para nós no futuro, né? Pois é. Todos nós caminhamos para Deus, né? Todos nós caminhamos para a evolução, para chegar lá a bons espíritos, espíritos puros, né? Mas nós não conseguimos sozinhos. Então, um auxilia o outro nessa caminhada, tá? Eu acho muito bonita essa imagem, né? As mãos segurando aí o planeta Terra. É um amor por esse planeta, né, gente? Ele realmente é incrível. Então, vamos lá. Por favor, Fran. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, vamos lá. O que algumas visões, né, 4 dessas visões, têm do futuro da alma? Os materialistas falam que não existe nada após a morte. Morreu, acabou. É triste pensar isso, não é? Morreu, acabou. É uma falta de, talvez, de esperança, né? Não sei. Tem o panteísmo, que é a absorção no todo. Então, a partir do momento que nós morremos, a nossa alma volta para um todo. Também, será que tem uma lógica isso? Por que vivemos, então, para depois se tornar um todo, não ter uma individualidade? Ou que algumas religiões falam, né, do destino definitivo, ou céu ou inferno eternos. Também, se analisarmos, que triste isso, né? Nós vivemos aqui no mundo, uns ligados, né, aprendendo com os outros. Por que uns? Porque tomou uma atitude boa, vai para o céu, e o outro porque, por algum motivo, tomou um caminho que se prejudicou as outras pessoas, vai viver no inferno. O que isso daí tem de justo e bom? Pensar nesse Deus não é pensar num Deus justo e bom, né? E aí o Espiritismo fala do progresso infinito, né? Então, nós estamos encarnando, desencarnando e evoluindo para ter esse progresso infinito. Nós conhecemos hoje até espíritos puros, mas deve existir alguma coisa além disso, né? Nos deixaram conhecer até aí, mas deve existir alguma coisa além, né? Então, olha lá, ó, a evolução nunca termina. Nós estamos sempre aprendendo. Então, devemos realmente aproveitar o momento que estamos aqui e as pessoas que estão ao nosso redor.
aprender com todo mundo, né? O que devemos e o que não devemos fazer, verdade, né, gente? E tentar fazer o máximo para também auxiliar essas pessoas. Tudo bem? Nossa, muito quietos vocês. Meu Deus. E aí a gente deixa uma mensagem final para essa parte, ó. Os que se amam verdadeiramente reencontram-se e continuam juntos sua jornada evolutiva. Eu achei tão bonita essa imagem assim, né? Você chega ali no topo de um lugar e tem esse sol por trás, né? Um iluminando o outro, um segurando a mão do outro, né? É muito interessante. Pode ir, que acho que tem mais uma parte desse. E aí, vamos conversar sobre uma reflexão aí, gente. Se alguém quiser abrir e falar, o que minha família está me ensinando? Quais vínculos preciso fortalecer? Como posso amar mais e julgar menos? Alguém quer comentar uma dessas três perguntas? Só uma pessoa, porque se todo mundo abre junto, vai ficar meio confuso. Então, precisa ser um de cada vez. Eu vou tomar água e vou esperar alguém falar. Cláudia, Oi. analisando, né, as perguntas, eu vejo que na minha família eu sou muito diferente da Joyce, né, minha esposa. Uhum. Mas assim, muito diferente mesmo. Então nós temos gostos musicais diferentes, gostos culinários diferentes, é muita diferença, né? Mas eu vejo que ao longo desses 13 anos, né, que a gente está junto, a palavra que define é aprendizado mesmo. Então, a renúncia, né, quando você está com uma pessoa muito diferente de você, você renuncia a algumas coisas, você espera que a pessoa também renuncie a algumas coisas, né, porque senão a gente vai fazer só o gosto dela, né, e é interessante porque como é que duas pessoas tão diferentes ficaram tanto tempo juntos, né? Então, baseando no que eu conheço de família, né, que eu vejo que em casa é um aprendizado constante. E olha que interessante, né? Cada um aprendendo com o outro, né? Você já pensa assim, às vezes as pessoas têm gostos diferentes, mas ouvindo, por exemplo, a música do outro, fala, nossa, isso tem uma coisa bacana, né? Olha, acho que posso até ouvir de vez em quando, né? Da mesma forma da culinária, né? É, imagina eu, uma paulista, casei com um nordestino. Se eu não aprendesse a comer coentro nem cuscuz, além de aprender a comer, a gente aprende a fazer, né? E acaba gostando, porque era uma coisa que não fazia parte da minha vida. É um exemplo, né? Quando se fala em carinho, desse gosto, né? E tudo isso, por que não? Melhora, né? Você está aprendendo coisas novas, né? Então, essa diferença com o outro é para um aprender com o outro, né? Um entender, e nisso vocês também respeitam pessoas com gostos diferentes, né? Isso é muito legal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Eu aprendo muito com a minha família, até porque a minha família é muito grande, né? Eu tenho 6 irmãos, 15 sobrinhos. Então, assim, desde a infância eu venho aprendendo, porque eu tive um irmão doente também, né? E na trajetória de 19 anos de vida dele, a gente aprendeu muito. Desde os meus 5 anos de idade, eu tive que aprender a lidar com a minha mãe cuidando de um filho só, sendo que ela tinha 7. E eu fui aprendendo a sobreviver, porque eu não entendia isso. Eu queria ela ali comigo. Então, isso foi me fazendo aprender a ficar sem as pessoas que eu amo e eu tenho que sobreviver a isso, né? Mas, fora essa parte, também tem outras coisas, porque meus 6 irmãos, cada um tem uma personalidade diferente.
A gente foi criado com o mesmo pai, com a mesma mãe, na mesma religião, na mesma casa, e cada um seguiu um caminho. E a gente vai aprendendo, cada dia. Mas é verdade. E aprendendo, e se respeitando, e seguindo em frente, bem-vinda, viu, Jaque? E seguindo em frente é importante, né? É um realmente diferente do outro. Eu falo que nós somos em 4 irmãos, eu sou a única mulher, a mais velha, eu tenho 3 irmãos homens mais novos. E eu sempre falo que o mais velho de nós 4 é o meu irmão caçula. É o mais velho dos 4. Bem-vinda, Jaque. Boa noite. Ele é o mais velho dos 4. É impressionante como a atitude e a autoridade moral que ele tem em cima de nós. É muito engraçado, né? Mas é aprendizado, né? Você fala, opa, peraí, né? O cara é o mais novo, ele tem 10 anos de diferença de mim, mas eu percebo que muitas coisas ele é mais maduro do que eu. E é legal, porque a gente sabe que o espírito é eterno, então provavelmente é realmente um espírito que está ali à frente em muita coisa, né? Talvez, ou talvez não. Mas é muito bom isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para passar para a próxima fase? Quer, Nath? Eu quero. Uhum. O meu pai, depois que foi embora, o nosso vínculo fortaleceu muito, muito mais do que quando ele morava aqui perto de mim. A gente brigava muito. E agora não, a gente fala todo dia, ele me liga, me pergunta se eu tô bem. Isso foi muito bom. É verdade. A saudade também é uma forma de unir, né? Aliás, eu sempre falava isso nas palestras, a saudade une os 2 mundos, né? Seja relações aqui no mundo físico, seja relações entre encarnados e desencarnados, né? Se existe algo que nos une é a saudade, né? Palavrinha que só nós da língua portuguesa conhecemos, né? Mas tão importante na nossa vida, né, gente? Certo? Mais alguém ou eu passo para o próximo? Então, vamos lá. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre parentesco corporal e espiritual. Os verdadeiros laços de família, tá? É outra parte do Evangelho. Por favor, senhor Francisco. Então, corpo e espírito. Então, vamos lá. Uma coisa que nós precisamos ter consciência. Os pais, eles geram o corpo físico, tá? A alma não é criada na hora do nascimento. Então, o espírito já existia antes do nascimento, né? Os pais só dão as condições da constituição desse corpo físico, ok? Então, a missão dos pais é auxiliar o progresso moral e intelectual dos filhos. Então, a partir do momento que nós trazemos eles ao mundo, nós temos que auxiliá-los nesse progresso moral e intelectual, né? Então, a educação é uma coisa que nós precisamos dar, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, nos educar para poder conseguir educar, né? E muitas vezes os filhos vêm, de alguma forma, com algo que nós precisamos rever nas nossas vidas para poder fazer esse auxílio, né? Muitas vezes nós precisamos mudar e voltando lá em certos conceitos e certos preconceitos para poder auxiliar ali aquele espírito que veio, né? E é um aprendizado mútuo também. Nós vamos auxiliá-los no progresso moral e intelectual e, ao mesmo tempo, nós vamos estar evoluindo também nosso intelectual e a nossa moral. Quanto nós não aprendemos com essa galera aí, né? Os pais não criam espírito, mas ajudam em sua evolução. E como ajudamos? E podemos atrapalhar também, é ou não é? Nós já falamos até alguma coisa semana passada sobre isso, tá bom? Por favor. Reencontros familiares. Por que nascemos na mesma família? Primeiro, gente, essa mesma família não necessariamente o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos, o mesmo marido, os mesmos filhos, tá? Como nós falamos anteriormente, nossa família espiritual é enorme, tá? Então, nós vamos... a mesma família é a mesma família espiritual. Por quê? Nós já tivemos vários vínculos anteriores, né? Então, existe essa afinidade, essa simpatia. E também alguns compromissos que assumimos antes da reencarnação, né?
vamos auxiliar um, auxiliar o outro, ou ser auxiliado, né? E aí a gente prossegue junto nessa jornada evolutiva. Gente, eu deixo o Maurício falar? Você está na mão de vocês. Deixa, então tá bom. Então, assim, uma dúvida que eu sempre tive, assim, que nem, por exemplo, eu sou da família, vou falar o meu sobrenome, eu sou da família Iura, por exemplo, né? Isso se perpetua ou, assim, nem sempre eu vou nascer nessa mesma família? Você diz pelo teu sobrenome, pela sua Isso, descendência oriental? isso. Não necessariamente. É onde você vai precisar aí, nascer para apertar mais esses vínculos, é onde há a sua necessidade de aprendizado, de melhora, onde você vai auxiliar nessa melhora, né? Veja, os seus ancestrais vieram lá do outro lado do mundo, vieram para cá, criaram vínculos, né? Muitos se casaram com brasileiros, né? Aqui do Ocidente, né? Diferente de cultura de vocês. Então, essa mistura também ajuda nessa evolução, né? Pode ser que numa outra vida você nasça na sua família lá no Japão? Pode. Da mesma forma que não. Você venha para cá com traços ocidentais, ou você nasça na África, ou você nasça na Europa, vai depender muito do que realmente você precisa aprender, do teu compromisso, do que você quer aprender, você escolhe uma prova de querer vir num lugar, né? É o que eu falei, a nossa família espiritual, ela é enorme. Então, nem toda ela está no Brasil, ou está no Japão, ou está na África, ou está na América Central, ou está na Europa. A gente tem aí gente da nossa família espalhada pelo mundo inteiro. Aliás, pelo universo, né, gente? Porque tem parentes nossos espirituais que já fizeram aí uma evolução maior, que estão no mundo de regeneração, ou até no mundo melhor, porque já evoluíram. Como tem alguns que acabaram ficando para trás, né? Então, às vezes, a gente pode, numa prova, ir auxiliar a essas pessoas, por que não? Tá? Então, não necessariamente você vai nascer com esse mesmo sobrenome, nessa mesma família aqui que você já conhece agora, tá? E isso é muito bom, porque é sinal que a gente tem uma família enorme, né? E não necessariamente. E isso também não tira o vínculo que você tem com a família de hoje, ok? O vínculo continua, é a nossa família espiritual. A menos que tenha sido uma coisa só temporária ali, só por causa do financeiro ou carnal, né? Aquela coisa só de momento, só atrativa. Não é uma coisa de um compromisso realmente de amor, de compromisso, de comprometimento. Tá? Deu para. Beleza. Flávia? Então, nem sempre eu acredito que as pessoas que estão junto com a gente, por exemplo, na minha família, né, como eu já falei que é grande, não tem a mesma afinidade. Então, eu tenho 6 irmãos, né? Um faleceu já há 15 anos, mas os que a gente ainda convive, a gente tem um bom relacionamento, mas tem alguns que a afinidade é bem mais forte. Tem outros que, tipo assim, oi, tudo bem? A gente conversa, mas não tem uma afinidade forte. E do mesmo jeito eu percebo com as pessoas à nossa volta, né? No trabalho, na faculdade, na vizinhança, né? A gente consegue ter um bom relacionamento com todos, porém tem aquelas que a gente tem uma afinidade diferente, Sim. né? Então, o que eu quero Existe. saber é assim, se quem está na nossa família hoje também veio de outras vidas na mesma família ou só no entorno mesmo. Algumas sim e outras não, né? Por algum motivo vieram para aprender alguma coisa com vocês, né? E às vezes, gente, a gente teve ali alguns problemas numa outra vida e às vezes vem na mesma família exatamente para aprender, perdoar, amar, conviver, respeitar, né? E criar esse laço também, né? Então, muitos vêm para aprender, e alguns estão na família ali e só vão passar mesmo. É uma ligação puramente física, também pode acontecer, tá?
Mas o importante é aproveitar este momento para criar laços, né? Para aprender esse amor, porque, na realidade, todo mundo é irmão, né? Todos nós somos irmãos, mesmo aquele que a gente não gosta muito. Mas eu não preciso conviver, mas eu preciso respeitar e entender que aquele ser ali está em evolução, tá? Ó, vamos falar de nós duas. Foi amor à primeira vista, não foi? É impressionante o que a gente se conheceu na pandemia Sim, e realmente foi uma afinidade grande, né? Uma coisa sim. impressionante. Então, necessariamente nós já éramos de uma família espiritual, não. Mas nós percebemos a afinidade, né? As nossas vibrações, as nossas energias, né, se entrelaçaram. Então, se a gente não tinha um vínculo passado, com certeza nós criamos um hoje e vai para frente. Né? Isso é muito legal, é um exemplo, tá? Não fiquem com ciúmes que eu tenho afinidade com todos vocês, tá? A Nath, eu vou ver ela todo dia, senão ela fica triste. Por favor. Olá, e quando existem conflitos? Olá, nem todos os familiares são espíritos afins. Tá vendo a resposta, Flávia? Existem antipatias anteriores, né? Então, tem pessoas ali da família que a gente já não se dava muito bem antes. Muito difícil acontecer isso, né? Eu acho. Né? Há desentendimentos de outras existências. E por que estamos juntos hoje? Para aprender tudo isso que nós falamos anteriormente. Perdão, respeito, afinidade, amor e por aí vai. Ó, a convivência torna-se uma prova educativa. Aprender a amar também é educativo, né? Porque é fácil, né? É fácil amar quem pensa... Olha lá, volto lá, né, no que o Igor falou. É fácil a gente amar e conviver com quem pensa igual, quem tem os mesmos gostos, e por aí vai. Agora, amar o diferente, que é ali a prova diária, né? É onde realmente a gente vai crescendo, né? E olha lá, ó, finalidade. Aprender a amar, compreender e perdoar, né? Perdoar quem se ama é até um pouco mais fácil, né? Agora, perdoar aquele que está sempre pisando no calo é um pouco mais difícil. Mas o perdão, o que ele faz? Ele nos liberta. Ele nos liberta de maus sentimentos, tanto daqueles que nós sentimos pela pessoa, do que pela pessoa tem por nós. E isso ajuda muito nessa educação de convivência. Tá? Tudo bem? Muito bem. Os verdadeiros laços. O que realmente une os espíritos? Simpatia, afinidade moral, ou seja, todos nós estamos num momento evolutivo. Porém, se nós estamos aqui, por exemplo, reunidos nesse momento, nós estamos ali num momento evolutivo parecido, né? Então, essa afinidade moral tá ali, mais ou menos junto, né? Essa comunhão de pensamentos. A maioria de nós aqui, eu tenho certeza, né, que não é uma pessoa que praticaria uma violência, não mataria o outro, né, não prejudicaria o outro financeiramente, por aí vai, né? Então, nós temos essa comunhão de pensamentos, né? E o que realmente fica também é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele se constrói. Tudo o que nós viemos conversando até agora é exatamente para construir esse amor verdadeiro. Então, quanto maior é a nossa família espiritual, quanto mais nós aprendemos uns com os outros, e vamos aprendendo tudo isso que nós vamos conversando até hoje, nosso amor vai se tornando verdadeiro e muito mais forte, e nós aí chegamos muito mais à evolução. Olha lá, não é apenas o sangue que cria uma família. Então, posso dizer, toda quarta-feira a nossa família se reúne aqui em aprendizado. Somos um diferente do outro. Com certeza vai ter um assunto qualquer que nós vamos conversar e que cada um vai ter uma opinião diferente. Mas é aí que um aprende com o outro, né? É aí que um evolui com o outro. E é aí que se cria o verdadeiro amor. Nossa, eu estou falando, né? Oh, maravilha, hein?
Tudo bem? Olha lá, irmãos pelo Espírito. Olha lá, gente, a gente falou sobre isso agora há pouco. Ó. Pessoas sem parentesco podem sentir profunda fraternidade. Amigos podem ser irmãos espirituais. Irmãos de sangue podem não possuir afinidade moral. É o que a Flávia exemplificou agora há pouco. Todos nós podemos pensar num amigo que às vezes a gente não vê há anos, mas que toda vez que você vê, você tem ali uma coisa profunda, um amor, um carinho, um respeito. Você ficou anos separados, mas quando está junto é muito bom, né? Então, como que o Espiritismo ele acaba explicando isso? Pela pluralidade das existências, que nós já vimos anteriormente. Então, esse encarna, desencarna, encarna, desencarna, a gente vai ampliando tudo isso, né? Então, alguém que era muito ligado a nós, a outra vida, era nossa família física ali, nessa vida não veio como no sangue, mas veio como um amigo, como um irmão, colega de trabalho, e por aí vai, né? Por isso que é muito, muito bom a gente ter pessoas verdadeiras perto da gente. Então, toda vez que nós temos alguém ali que torce por nós, que quer que a gente segue firme, é aquela pessoa que a gente precisa mais do nosso lado, né? É um irmão espiritual aí. Vai lá, Fran. Bom, e aí nós temos duas espécies de família, então. A corporal, que é baseada no parentesco só biológico, que é temporária e ligada à existência física. Quantas pessoas não se unem só por quê? Por atração física, né? Quantas pessoas da nossa família só passam por elas, né? Parentes que a gente vê uma vez na vida e nem sabe que existe. Então, é só realmente biológico. Mas a espiritual é aquela que é realmente baseada no amor, que é permanente e que sobrevive à morte, né? Então, isso me dá aí muita esperança de algumas pessoas da família, pensando bem, que eu não vou reencontrar depois, né? Ou não. Eu tinha que aprender algo com elas e não aprendi, né? Mas vamos ter essa esperança aí, né? De que acabou agora, tá tudo bem, tudo resolvido, não é não? Esse sorrisinho de canto de boca de vocês lembraram de alguém, eu tenho certeza. Isso indica muito, gente. Vamos lá. Ó, a família que nunca se desfaz. É aquela que cresce com progresso moral, fortalece-se ao longo das reencarnações e continua existindo no mundo espiritual. Inclusive, no momento do nosso desencarne, eles estão lá. Opa! Chegou, voltou. Seja bem-vindo. Você fez o que pôde nessa vida. Você cresceu o que você conseguiu e nós estamos aqui te aplaudindo e te recebendo. Eles estão do nosso lado em todos os momentos. Quem não tem um relato de alguém que no momento do desencarne falou que viu algum parente ali perto? Muitos, né? Pode perguntar, Flávia. Pode acontecer de a pessoa, o espírito reencarnar na mesma família, com o mesmo nome e com a mesma situação? Por exemplo, o meu irmão, ele nasceu com uma doença chamada fibrose cística no pulmão, e é uma doença que até hoje não tem cura, né? Tem um tratamento, tá evoluindo cada dia mais. Só que na época do meu irmão não tinha um tratamento eficaz. Ele sofria muito, ele ficava muito tempo internado e não tinha qualidade de vida nenhuma por conta dessa doença. Ele faleceu em 2009. E em 2017 nasceu meu sobrinho e minha irmã fez uma homenagem e colocou o nome dele. E ele, com 15 dias de vida, né, saiu o exame do pezinho, o menino com a mesma doença e o mesmo nome. Então, assim, isso gerou um caos emocional na família, né? E a gente não entende. Eu queria saber se é possível ele ter voltado nessa situação. Olha, Flávia, é muito delicado falar que isso é ele, tá?
Pode ser? Pode, mas pode não ser. O que vocês têm que, em vez desse caos familiar, auxiliar esse espírito que está aqui hoje? Tá? Então, pensar no seu sobrinho como espírito único. É alguém que veio e que tem a doença, e ainda bem que hoje tem um tratamento, que ele vai ter uma vida muito melhor, muito mais prolongada, né? O nome é uma homenagem, então, é alguém que vocês olham com amor e com cuidado, né? Agora, jogar em cima dessa criança a carga dele ter sido a pessoa na outra vida, pode gerar ali alguns traumas, pode gerar ali ele ficar preocupado de querer ser igual, de ser melhor, ou nas próprias pessoas, na sua mãe, ou nos seus irmãos, algum sentimento de cuidado maior, e ele acaba sendo sufocado. Então, veja essa criança como único. Ele é único. Independente do nome, quem foi, o que não foi, não se apegue a isso. Se apegue que hoje ele está aqui, que tem tratamento, então dar o amor, o cuidado, como ele hoje, tá? Não com a sensação de quem ele pode ter sido. Entendeu? Não? Consegui te passar isso? Então, que eu fico pensando muito, né? São 15 sobrinhos. Ele foi o único que, assim, minha irmã, quando meu irmão faleceu, ela estava gestante de poucos dias. Aí ela falou para ele no leito da morte: se for um menino, eu vou colocar o seu nome. E ela teve a gestação inteira, ela não conseguiu ver no ultrassom se era menina ou menino, mas ficou com isso, que ia ser Josué o nome. E só descobriu que era menina no nascimento mesmo. Até o enxoval ela tinha feito esperando um menino, e não era um menino. Aí, depois de muito tempo, ela teve essa gestação. Ela falou assim: agora eu vou colocar o nome dele, né? Aí ficou isso. E veio outras pessoas na família durante esse período. Ninguém colocou o nome de Josué. E quando ela conseguiu ter o Josué, ele veio do mesmo jeito. Sim. É que algumas doenças, elas podem ter ali um problema genético, várias situações da vida, né, e que, de repente, levam a pessoa, a quem nasce, ter aquela doença. A gente não sabe, eu não tenho conhecimento dessa doença. Mas é o que eu te falei. Pode ser, como não pode ser. O importante é vocês não se apegarem a isso, mas a dar todo o auxílio para que ele tenha esse tratamento e siga aí com essa, né, com essa encarnação aí. Porque se vocês se apegarem a isso, pode causar um sofrimento muito grande para ele e para vocês, entende? Uhum. Então, por isso que existe o esquecimento do passado. A gente não se lembra quem foi, com quem esteve, o que existiu, exatamente para não ter esse tipo de problema, tá? Então, Sim. assim, desapegar disso mesmo. Eita, não, deixa eu desligar aqui, que é minha cunhada ligando. Deixa eu colocar aí uma posição aí, Ana Cláudia. Claro. Eu vou contar para vocês um caso que a gente conhece, tá? E é assim, nasceu uma criança numa família, essa família até de posse, tá certo? E essa criança, ela tinha problema de esôfago. Então, para se alimentar, tinha que se alimentar com sonda, nasceu e se alimentava só através da sonda. E foi feito várias cirurgias nessa criança. Você não imagina a quantidade de cirurgias que foram necessárias. E foi melhorando até ela conseguir se alimentar normalmente, tá certo? E aí, quando ela superou todo esse problema de correção do esôfago, tudo, ela chegou para os pais e falou assim: olha, eu estou indo e vai vir um irmãozinho para mim, que vai me substituir. E ela faleceu e realmente veio um menino, ela era uma menina, né? E veio um irmãozinho no lugar dela. O que a gente pode pensar nisso assim, ó? Às vezes tem espírito, vai nascer numa família
que tem condição financeira para ajudar a fazer esse tipo de passagem, de aprendizado espiritual, como pode haver, no caso, assim, por exemplo, na sua família, ô Flávio, como você já tiveram a experiência com essa doença, veio esse espírito e falou assim, não, aqui eu vou ter um suporte maior, entendeu? E pode ter vindo justamente para receber essa ajuda. Tá certo? Obrigada. É engraçado, uma vez nós fomos visitar uma criança, Francisco vai lembrar. E essa criança, quando ela nasceu, nos primeiros dias de vida, ela tinha o cabelo escuro, como a bisavó, e a aparência da bisavó, uma coisa impressionante, sim, né? Sabe quando você olha o bebê e fala, meu Deus, é a pessoa? Foi uma coisa assim impressionante, lembra disso, né, Fran? E aí, conforme passou os meses, ali 2, 3 meses, a garota ficou muito branquinha e o cabelo muito loiro. Aquele cabelinho pretinho, aquela aparência, foi só aqueles dias, só aquelas pessoas que viram, depois ela mudou completamente a aparência. Então, às vezes a gente fala, será que foi para reconhecer, né, que tinha visto? E tem algumas atitudes, a gente não tem convivência hoje, mas o período que a gente teve convivência de algumas coisas que falam, era muito parecido com atitudes da bisavó, né? É muito interessante. Mas a gente também não se apegou a isso, nem falamos isso para as pessoas, mesmo porque são pessoas que nem acreditam em nada. Mas pode ser. Então, é o que eu te falei, se a gente se apega muito a isso, a gente fica maluco, né? E aí você quer, sei lá, proteger, cuidar, e às vezes você acaba até, de um ponto, atrapalhando. E o que o Francisco falou é muito interessante. Como vocês tinham já essa consciência, lidar com essa doença, esse espírito veio porque ele precisava aprender alguma coisa por causa disso, e vocês estão sabendo como auxiliar, né? Olá. Lá no Evangelho fala do exemplo de Jesus, porque tem algumas religiões que falam que ele falou, não é minha mãe, não são meus irmãos, esse negócio todo aí, esse meu irmão, meus irmãos falando de toda a humanidade. Mas você vê, ele demonstrou muito respeito pela família, né? Pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, né? Ele demonstrou amor e ele cumpriu todos os seus deveres familiares, né? Então, o ensinamento ampliava o conceito de família. Então, não fazia dele um ser, uma divindade fora da família. Não. Ele nasceu de um pai e de uma mãe, tá? Um segredo, não contem para ninguém. José era pai de Jesus. Ponto. Tá? José era pai biológico de Jesus. Houve uma concepção, houve tudo. Tá? Então, ele cumpriu os deveres com o pai, com a mãe e tudo mais. Então, ele não era a divindade, ele era um ser humano como a gente. Talvez um pouco mais evoluído que nós, sim. Mas não necessariamente alguém que nasceu de uma forma extraordinária. Deus, ele não burla suas próprias leis. Ele as segue. Por que Deus criaria leis e ele mesmo ia lá e fazia diferente? Né? Então, como que ele pode ser bom e justo se ele não cumpre ali com o que ele realmente ensina? Né? A forma que nós nascemos, como nós viemos e nossas famílias. Tá bom? Tudo bem? Alguém querendo me matar porque Jesus era filho de José? Não? Tá bom. Que pena. Então, vamos lá. Vamos aplicar isso na nossa vida. O que nós podemos aprender? Valorizar a nossa família atual, mesmo que a gente não conviva, não esteja em afinidade, mas valorizar o que cada um está ali nos despertando para o aprendizado. Ó. Entender os desafios familiares, porque é um desafio, né? É um desafio diário, tanto para nós como para os outros. Exercitar o perdão. Essa é uma das coisas mais difíceis. E vejam, gente, perdoar não é conviver, perdoar não é esquecer. Tá? A gente não esquece o mal que foi feito. Ele está ali dentro da gente, né? O que a gente não pode é
continuar causando dor e eu enviar ódio para aquela pessoa, né? Por quê? Por que eu não esqueço? Porque aquilo também é uma forma de eu me proteger no momento que eu vou passar pela mesma situação, né? Então, houve uma situação que eu me magoei. Então, a partir do momento que eu relembro daquilo, eu falo, peraí, eu estou indo para o mesmo caminho. Vai me causar a mesma dor ou eu vou causar a mesma dor? Então, peraí. Então, por isso que eu não esqueço, está lá no meu espírito, né? E o perdoar, eu me liberto do quê? Dos sentimentos ruins, do ódio, da raiva, da tristeza, da decepção, certo? Construir laços de amor duradouros. Então, tem pessoas que realmente a gente, neste momento, não vai criar laços, mas tem outros que nós vamos criar laços para muito tempo, né? Uns que já têm esse laço apertado e outros que a gente só vai agregar. Então, cada convivente é uma oportunidade de crescimento. Por mais que a relação seja boa ou ruim, ele está me ensinando algo. E ele também está aprendendo algo comigo. É só a gente ter essa consciência. Não, peraí, eu tenho que aprender com o outro e ele comigo. Mas não preciso necessariamente conviver, gente. Seja quem for, tá? Tudo bem? Vamos lá. E aí tem uma mensagem final, gente. Os laços de sangue unem corpos. Os laços de amor unem espíritos. Então, a verdadeira família é formada pelos seres que aprendem a amar. Então, o maior aprendizado que nós temos neste mundo é aprender a amar. Porque aprender a amar de verdade não é fácil, né? Auxiliar e evoluir juntos através das múltiplas existências. As famílias espirituais permanecem unidas antes, durante e depois da encarnação. Tá? Tudo bem? Eu acho tão bacana isso. Por favor. E aí, mais uma reflexão, né? Quem são os irmãos que a vida colocou ao meu lado? Então, eu tenho certeza que vocês têm aí pessoas para imaginar, né? Alguns irmãos aí que foram colocados ao lado de vocês, né? Eu tenho fortalecido os laços do espírito? Como posso transformar minha família em um ambiente de amor e crescimento? São perguntas fáceis de responder, né? Alguém quer falar sobre isso? O Microsoft? Não quer falar, Igor. Poxa vida, ninguém quer. Eu, hein? Mas olha, gente, a gente sempre imagina alguém, né? Se pega no momento olhando para alguém e falando, caramba, essa pessoa, ela me ensina tanto, né? A gente está sempre junto, ela me faz tão bem. Eu acho que ela foi colocada aí no meu lado para eu me sentir bem e ter forças para seguir em frente, né? Ou aquelas pessoas realmente difíceis que você fala, poxa, eu preciso aprender a ser mais tolerante, né? Ou ela também, eu dar uma força para que ela também consiga vencer o seu obstáculo, né? E esse fortalecimento dos laços do espírito é diário, né? Tanto com quem está ali ao nosso lado, como pessoas que estão distantes, né? E transformar a nossa família em um ambiente de amor e crescimento é um exercício muito forte, né? Alguns momentos muito difíceis, mas em alguns momentos, assim, parece que eles fluem, né? Eles vão de uma forma tão simples e tão natural que a gente nem percebe que esse ambiente, naquele momento, está de amor. Nesse mundo aqui de provas e expiações, é o grande aprendizado, né? Transformar este ambiente de amor e aprender crescendo, todo mundo junto. Eu espero que realmente isso seja para vocês. Eu não sei se tem mais um slide, eu acho que esse era o último. Era o último. Pode tirar a apresentação. Querem conversar alguma coisa ao respeito? Temos alguns minutos. Cláudia, eu queria só compartilhar aqui uma história, né, da minha família aqui, Claro. que
eu sempre tive assim uma impressão muito forte com meu pai, né? Assim, um laço que não é de pai e filho, sabe? Não sei explicar. É um amigo, é uma coisa estranha, entendeu? Sou muito apegado com meu pai, hoje não moro com eles, né? Eles me falaram que ia viajar por um mês para o Piauí e não voltou mais. Não voltaram mais, né? Gostaram de ficar lá. Exato. E aí eu tenho esse sentimento, sabe, de que não é a primeira vez que a gente está vivendo junto, né? Inclusive, eu tenho a cara de bravo, assim, mas eu sou muito brincalhão, né? E a gente estava numa festa em família, e aí a gente tomando uma cervejinha, né, e tal. Eu parei a festa assim, todo mundo ficou quieto, eu falei para ele assim, ô pai, eu sinto, assim, que não é a primeira vida que a gente está junto, né? Acho que era aniversário dele ainda. E aí ele falou assim, mas eu também sinto isso, tá? Eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que na vida passada você era aquela esposa salafrária. Você era minha esposa. E aí a gente deu risada e tal, mas tem esse sentimento mesmo que eu carrego assim dentro de mim que não é a primeira vez que a gente está ali no convívio familiar junto, sabe? Sim, esse sentimento é muito natural. A gente tem isso com algumas pessoas, que parece que é algo que tem muito mais tempo do que o que a gente convive aqui no planeta. É muito, muito natural ter esse sentimento. Às vezes a gente sente isso e não imagina que é exatamente isso, né? Mas o bem-estar que a pessoa proporciona parece que vai além daquele momento, né? Isso é muito legal, né? O Francisco já falou que ele quer voltar comigo pelo menos umas 8 encarnações com a esposa. Porque ele falou que ele não vai conseguir voltar sem mim, gente. É uma coisa impressionante. Mas eu já falei para ele, tudo bem, né? Ele sabe da condição para eu voltar. A minha avó, ela está ficando senil, né? Ela está com 90 anos. E aí ela fala para mim toda sexta-feira que ela ama os filhos e os netos dela. Os bisnetos e tem o tataraneto também, que é o filhinho da Amanda, que a Amanda não está aqui hoje, o Eric. Aí ela fala assim, eu quero que venha minha família todinha para mim de novo. Depende. Você vai voltar rica ou pobre? Ah, não, eu vou voltar pobre. Eu falei, então me esquece. Me esquece, passo longe. Ai, será que para ter você eu vou ter que ser rica? Vai. Ah, então eu não sei se eu quero. Eu falei, eu não quero. Então a gente brinca muito disso, sabe? Mas é engraçado também no caso dela, né, que era um grande exemplo de força, de mulher, daquela que se dedicou à família, sabe? Então, a gente olha para a pessoa como um bom exemplo, né? E essas afinidades são muito, muito interessantes, né? Faz parte da nossa vida. Eu acho que você poderia parar a gravação, Sr. Francisco. Viu, Iva? Você vê como é importante a gente não lembrar da reencarnação passada, né? Da encarnação passada, aliás. Porque tudo bem, você está relembrando um momento até agradável. E se fosse um momento desagradável? Entendeu? Então, olha a importância de a gente não lembrar. Tá? Agora, você vê uma situação quando as pessoas fazem aquela regressão, né? Não, psicólogo, psiquiatra, não sei com quem que eles fazem, né? E dependendo do que eles lembram, tá? E se o profissional não for um bom profissional, a pessoa pode ficar até perturbada. Então, olha a responsabilidade de um profissional, né, nessa área,
E também a própria pessoa, para que você precisa relembrar? Tudo bem, talvez você pode estar indo curar algum trauma. Aí, beleza, tranquilo, né? Mas dependendo como for o trauma, o profissional ele vai trabalhar bem em cima disso para depois você não piorar, né? Não se complicar. Mas ainda, né? Eu confesso que eu não faria. Eu vou fechar o canal. Tá legal. Confesso para vocês. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Pronto, encerrou a transmissão.